A paz do Senhor. No vídeo de hoje vamos estudar sobre o nosso compromisso com a evangelização. Eu sou Janaína Bosch e nesse trimestre nós estamos estudando sobre o movimento pentecostal. E nesse tema não tem como não estudarmos essa responsabilidade que a igreja tem com a evangelização. A lição de hoje, lição número 11, tem por título Compromissados com a evangelização. O textual é Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 ao 20. A evangelização mundial foi a última ordem, foi o último mandamento de Jesus antes dele retornar ao céu. Lá em Atos 1:8, nós lemos sobre essa última ordem, esse último mandamento de Jesus. Quando ali reunido com os discípulos e outras pessoas mais, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. É o último mandamento de Jesus, foi a última ordem de Jesus antes dele retornar ao céu. Não é uma opção então, não é uma escolha, não é algo que nós dizemos tenho chamado ou não tenho chamado. É responsabilidade de todos os servos de Deus. E essa responsabilidade, ela não deve ser como um fardo, como uma carga pesada, mas deve ser vista e deve ser recebida como um privilégio que Deus dá ao seu povo, o privilégio de compartilhar do amor de Deus através do Evangelho de Jesus, contando, testemunhando sobre a morte e a ressurreição de Jesus por amor. Deus deu seu Filho unigênito por amor a todos nós. E é isso que nós devemos compartilhar com as pessoas, o plano da salvação focado em Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos esse conceito de que evangelização tem a ver com o cargo de evangelista ou tem a ver com o cargo de missionário. Mas não, evangelização é uma responsabilidade de todo servo de Deus. Aqui em Marcos 16, que é até a leitura em classe, o ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura não está específico a um cargo ou a uma função na igreja de Cristo, mas é para todos os servos de Jesus. Há alguns motivos pelos quais nós entendemos que a evangelização deve ser vista, entendida e cumprida como prioridade pela igreja. Primeiro, é um mandamento de Jesus, como eu acabei de ler aqui em Marcos 16, versículo 15. É a maior expressão de amor da igreja. Como é que nós demonstramos amor ao próximo? Querendo que ele seja também servo de Jesus e se conduza para a eternidade. Terceiro motivo, o mundo ele está no controle do inimigo das nossas almas. Ele está no controle do maligno. Milhões estão morrendo. Muita gente morrendo sem salvação, morrendo sem Jesus. Em Ezequiel 3:18, nós lemos a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade como atalaias do Senhor. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. E o versículo 19, mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Então nós somos atalaias do Senhor, nós temos uma responsabilidade e precisamos cumprir com essa responsabilidade, porque seremos cobrados por ela. Em Judas 22 e 23,
nós vemos o seguinte: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui está falando para nós ajudarmos, inclusive, aqueles que estão na dúvida. Então, nós temos uma responsabilidade de ajudar outras pessoas a conhecerem e a entenderem o plano da salvação. Temos visto os sinais se cumprindo. Sabemos que Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. E esse é, sim, um dos maiores motivos de pregarmos o Evangelho de Cristo, de agilizarmos, de nos envolvermos com a evangelização das pessoas. Deus anunciou a Jesus, lá em Gênesis 3:15, o que é chamado de proto-evangelho. E esse evangelho, que em grego é euangelion, que significa boas novas, e alvissareiras, notícias alvissareiras. O que é esse alvissareiras? Uma palavra muito usada na literatura clássica brasileira, principalmente quando os passarinhos chegam no quintal de uma casa e fazem aquela bagunça ali, alvissareira, anunciam a chegada alvissareira. O que é esse alvissareira? É um barulho que chega e não deixa as coisas do jeito que estavam. Onde chega, provoca mudança. Onde chega, provoca ali um barulho e alterações ali no cenário. E é assim que deve ser a mensagem de Cristo, é assim que deve ser o Evangelho. Em João 13,16, que nós falamos, inclusive, que é o texto-alvo da Bíblia, nós vemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, como nós lemos aqui no texto áureo da lição de hoje, em Romanos 1,16. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é o meio que Deus usa para a salvação de todos os que creem. Jesus morreu por todos, mas só recebe a salvação aquele que crê, aquele que quer. Evangelho no singular, esse termo evangelho é encontrado só no Novo Testamento 76 vezes. Evangelizar como verbo, como um ato, 34 vezes. E a palavra evangelista 3 vezes, sendo em Atos 21:8, Efésios 4:11 e 2 Timóteo 4:5. Jesus é o conteúdo do Evangelho, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. E é isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que compartilhar com aquele que ainda não conhece Jesus. Jesus é o único Salvador do mundo, como lemos aqui em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O Jesus é o único Salvador do mundo. É só por Jesus, é somente através de Jesus. O Evangelho é chamado de Evangelho da graça de Deus em Atos 20:24. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos nos reconciliar com Deus. E essa reconciliação acontece através de Jesus. Romanos 13:23, Romanos 5:12, Isaías 43:11. João 14:6, Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Não tem outra forma de nos achegarmos a Deus. E em Mateus 13:38, Jesus fala que o campo é o mundo. Isso fala de local e também mundial. O Evangelho é chamado de muitas formas pela Bíblia toda. Não há tempo aqui para lermos todas. Nós vamos citar as referências, que é Marcos 1:14, Marcos 1:11, Romanos 1:9, Mateus 4:23, Atos 20:24, que fala que o Evangelho da graça de Deus, 2 Coríntios 4:4, Efésios 6:15, Apocalipse 14:6. São nomes diferentes para o mesmo Evangelho.
Todo o Velho Testamento também fala desse Evangelho de Jesus, também aponta para Jesus, não da mesma forma que o Novo Testamento. No Velho Testamento ainda estava oculto, no Novo Testamento foi revelado. Mas nós vemos o Velho Testamento apontando para Jesus lá em Gênesis 12:3, no chamamento de Abraão. Quando acontece a primeira Páscoa, em Êxodo 12:1, citada depois de 1 Coríntios 5:7, 1 Pedro 1:19, Davi aponta para Jesus, segundo Samuel 7:16. E vemos então Davi ali em Mateus 1:1, Apocalipse 19:6, Jó 19:25. Pela fé, Jó disse, o meu Redentor vive, e é Ele que me trará salvação, Ele que vai me tirar da situação em que estou. Salmo 2, versículos 1 a 12, Salmo 22, versículos 1 a 31, fala sobre o triunfo de Jesus. Isaías 7:14, Isaías 53, de 1 a 12, Jeremias 31, os versículos 31 a 33, Miqueias 5:12, Daniel 7, os versículos 13 e 14. Há muitas referências no Velho Testamento, todo o Velho Testamento aponta para Jesus. O Evangelho é para todos, para cada pessoa do mundo inteiro. Mateus 28, 19 e 20, nós entendemos isso. É o que eu falo de o ide de Jesus explicado aqui em Mateus. Vamos ler aqui os versículos 19 e 20. Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, é ir falar de Jesus, fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? O que o discípulo faz? O discípulo imita o mestre. Nós temos que fazer discípulos de Jesus. Nós só podemos imitar alguém quando nós conhecemos como a pessoa age, o comportamento da pessoa. Isso fala de testemunho. Significa que nós temos que ir e falar de Jesus, mas nós também temos que viver o Evangelho de Jesus, para que o mundo possa ver em nós o amor de Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então nós precisamos ter essa consciência de que o nosso comportamento, de que a nossa fala precisam estar juntos. Nós precisamos viver aquilo que falamos. No Velho Testamento nós vemos que Israel tinha esse compromisso, tinha essa responsabilidade de compartilhar Deus com o mundo. Eles fracassaram nesse propósito, eles tropeçaram na idolatria, eles tropeçaram no pecado. Como nós lemos sobre a responsabilidade de Israel lá em Deuteronômio 7, dos versículos 7 a 9, e eles fracassando, né, nesse propósito em Romanos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 5. Hoje a igreja tem essa responsabilidade, esse compromisso. Os versículos que eu já li, Marcos 16 e 15, Atos 1 e 8, Colossenses 4 e 3 também, Romanos 10, versículos 15 a 17, Romanos 1 e 16. Em Atos 1 e 8, Jesus fala, né, comecem aqui em Jerusalém e vão pelo mundo. Não é para evangelizar toda Jerusalém e depois ir pelo mundo. E em toda. Vamos ver novamente aqui para entendermos um pouquinho melhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, de ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como em toda. Isso fala de ao mesmo tempo. Então eu não tenho que esperar evangelizar toda São José dos Campos, todo o estado de São Paulo ou todo o Brasil para depois ir para outros lugares. Não, é ao mesmo tempo. Eu evangelizo aqui e evangelizo lá. Deus me usa aqui, Deus usa você aí onde você está. O evangelho deve ser pregado simultaneamente em todos os lugares, para todas as pessoas. Em Isaías 52 e 7, nós lemos: quão formosos são sob os montes os pés dos que semeiam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz assim: o seu Deus reina. Vemos também Isaías 40, versículo 9, 41 e 27, Romanos 10 e 15,
Atos 20 e 24. O Evangelho deve ser pregado e bendito. Quão formosos, a Bíblia fala, são os pés daqueles que andam pregando o Evangelho. E essa é a nossa responsabilidade, e embora seja uma responsabilidade, como eu disse no início, devemos receber como um privilégio. Já lemos em vários versículos, a começar de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, esse mundo desse versículo João 3,16 inclui todas as pessoas da humanidade. Então sabemos, é consenso. Não precisamos dissertar em cima de que Jesus morreu para todos os seres humanos. Jesus não escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Deus não determinou uns para a perdição e outros para a salvação, como dizem algumas, entre aspas, teologias por aí. Nós precisamos crer no que a Bíblia fala. A Bíblia é a verdade. A nossa teologia pentecostal é baseada na Bíblia, sem intermediação de outras pessoas, sem intermediação de ensinos de reformadores que dizem A ou dizem B, ou que defendem isso ou que defendem aquilo. A Bíblia nos mostra em inúmeros versículos, de Gênesis a Apocalipse, que a salvação é para todos. Então, acreditamos sim que a expiação ela é ilimitada, no sentido de que Jesus morreu por todos. Nós lemos sobre isso em muitos lugares. Muitos usam Efésios 1 e 4 para dizer que há sim predestinação, que há uns são para a salvação e outros para a perdição. Mas, ao entender Efésios 1 e 4 dessa forma, nós estamos tirando o versículo 4 de todo o contexto do que Paulo está falando aqui sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. E teve uma lição em 2020, em abril de 2020, onde nós falamos especificamente sobre isso. Então, se você quiser ouvir mais, eu vou deixar o link dessa lição aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje, e aí você assista, para nós não entrarmos com esse assunto de predestinação e livre-arbítrio no meio da lição de hoje, que fala sobre evangelização. Mas nós, pentecostais, acreditamos que Jesus morreu por todos. Então a expiação ela é ilimitada. Jesus morreu por todos. João 4,42, 1 João 4,14, 1 João 2,2, João 3,16, que eu já li, já citei várias vezes, Tito 2,11, João 1,29, 1 Timóteo 2,6, 1 Timóteo 2,4. E eu quero ler aqui um dos versículos citados, que é 1 João 4,14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, essa expressão aqui, mundo, assim como João 3,16, fala de todas as pessoas, de toda a humanidade. E é assim que nós entendemos e é assim que nós acreditamos. Agora, Jesus morreu por todos, mas não serão todos os que são salvos. Por quê? Porque é somente para aqueles que creem e aceitam e escolhem servir a Jesus. E escolhem Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Então, não é porque Jesus morreu para todos que todos serão salvos, não. Aí sim, a salvação é somente para aqueles que creem em Jesus. E aqui em João 3,16, onde nós vemos que Deus amou o mundo, ou seja, toda a humanidade, de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mesmo versículo nós lemos, Jesus morreu por todos. Deus deu seu Filho para todos. Amou ao mundo de tal maneira, ou seja, toda a humanidade, mas para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, Jesus morreu por todos, mas os salvos serão somente aqueles que creem. E nesse mesmo capítulo 13, aqui no versículo 36, nós vemos, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, Jesus morreu por todos, mas só serão salvos aqueles que creem no Filho, aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Não tem outro caminho, é por Jesus.
E quando vamos estudar sobre evangelização, nós estudamos alguns conceitos. Entendemos que evangelismo é a teoria, é onde aprendemos as técnicas, é onde aprendemos como falar de Jesus. E evangelização é a aplicação dessa teoria, evangelismo. E evangelização, a própria palavra já fala, né? A ação do finalzinho, a ação de evangelizar. E quando estudamos isso, aprendemos então que evangelização é local e missões é maior, missões é transpor barreiras. Então, o evangelismo é aqui, evangelização é aqui. E quando falamos de missões é fora. Transpor barreiras tem a ver com outro idioma, outra cultura, outra localização geográfica. Pelo tamanho do Brasil, nós não podemos dizer que evangelizar o Brasil não seja missões. Se saímos do sul do Brasil e vamos para a região do Amazonas, por exemplo, podemos falar assim que é missões, porque pelo tamanho, pela distância geográfica, estamos transpondo barreiras geográficas e também barreiras culturais. A forma como é falado, a cultura do sul é 100% diferente daquela cultura ou da forma como é falado, do vocabulário usado no Amazonas, embora seja o mesmo país e seja o mesmo idioma que é a língua portuguesa. Os regionalismos no Brasil são muito fortes de uma ponta a outra, do Iapoque ao Chuí, como se fala, e sim, dentro do Brasil podemos falar muitas vezes que estamos fazendo missões quando nos distanciamos do lugar onde estamos. Mas, quando falamos do compromisso com a evangelização, nós não estamos falando com um compromisso ou sobre o compromisso de falar de Jesus de forma local. Mas esse assunto de hoje, esse compromisso com a evangelização, tem a ver com o compromisso de falar do Evangelho, de falar de Jesus. Então tem a ver com o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas, por meio das nossas palavras e por meio de ações também do nosso testemunho. Mateus 4 e 23 e os versículos 16 e 17 também. Atos 4 e 33, Atos 2 de 42 a 47. Nós não podemos esquecer, como eu já disse, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O revestimento, o poder do alto, o poder do Espírito Santo falado em Atos 1 e 8, o batismo no Espírito Santo é para nos dar ousadia de sair das nossas quatro paredes e falar de Jesus. A começar do nosso próximo, do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, do porteiro, do cobrador de ônibus, do nosso próximo que nós estamos convivendo e que precisa sim falar, ouvir falar de Jesus. E evangelizar não tem a ver com mudar as pessoas, com mudar a cultura das pessoas, com mudar o jeito, com mudar o comportamento. Não. Quem trabalha, quem muda, quem transforma é o Espírito Santo. Aí em Filipenses 1:6 nós entendemos que o Espírito Santo começa a boa obra em nós. E essa boa obra é um processo que vai até o dia da volta de Jesus. Não é nós que temos que fazer isso. Nós não temos que mudar os outros, nós não temos que impor a nossa cultura, nosso jeito de falar aos outros a falar de Jesus. Nós temos apenas que pregar o Evangelho, adaptar as estratégias que nós usamos de acordo com cada povo, de cada cultura, com cada pessoa que nós vamos falar, mas não mudar a pessoa. E isso é para o Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui 1 Coríntios 9, os versículos 19 ao 22. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E muitos usam essa passagem para se colocar no meio
de grupos, no meio de pessoas, no meio de eventos, como carnaval, como outras coisas, para dizer, olha, Paulo diz que fiz-me de louco para ganhar os loucos, fiz-me disso para ganhar esses. Mas Paulo em nenhum momento pecou junto com as pessoas, ele se fez, no sentido de se inserir para entender a cultura e descobrir uma estratégia de falar de Jesus. Então, não é pecar junto, não é pecar também, mas é entender a cultura para pregar o Evangelho, como diz aqui Paulo, para salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, o objetivo é desenvolver estratégia para ganhar a pessoa para Jesus. Na janela 10x40, chamada cortina de ferro, nós não podemos pregar o Evangelho abertamente. Então, quando o missionário está lá, ele precisa entender muito bem a cultura e observar muito, viver como eles, mas não pecar como eles, para encontrar formas de introduzir o Evangelho de Jesus. Jesus disse em Mateus 13:38 que o campo é o mundo. E em Atos 1:8 nós entendemos que a pregação do Evangelho deve ser simultânea, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. O maior desafio hoje é combater o materialismo, o paganismo, o mundanismo, é combater o eu, o excesso de egoísmo das pessoas, inclusive no nosso meio, inclusive em nós. Combater esse eu que não quer ter o trabalho de sair, de falar com Jesus, de romper as barreiras das quatro paredes. O desafio hoje é grande, mas vale a pena. A Bíblia nos mostra que vale a pena. Apocalipse 5, dos versículos 8 em diante, nós vemos o seguinte: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: veja, o evangelho da cruz não é para mudar tribos, não é para mudar línguas, não é para mudar culturas. O evangelho de Cristo é para a salvação. E o nosso objetivo deve ser esse: ganhar pessoas para Jesus. Jesus está voltando. Em breve, eu estarei aqui nesse lugar, vendo isso aqui. Olha só. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, nós adoraremos a Deus num só cântico, mas cada um na sua cultura, cada um naquela cultura onde cresceu, onde se desenvolveu, onde aceitou Jesus e onde serviu a Deus. Os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Um dia, esse trabalho, ou todo esse envolvimento, ou tudo que nós temos que abrir mão para pregar o Evangelho de Cristo, um dia isso será compensado, só de estarmos ali na eternidade e vermos todos os que Jesus comprou com o seu sangue, de vermos aqueles que nós pegamos o Evangelho ali, juntos, adorando a Deus. Isso vale a pena, imaginar e saber que um dia estaremos ali também. O desafio é grande, o desafio é árduo, não está fácil pregar o Evangelho, não está fácil falar de Deus, não está fácil viver o Evangelho. Jesus disse que é somente por Ele. A porta continua estreita, o caminho é estreito.
Jesus, enquanto estava na terra, era marceneiro. Se ele quisesse, ele tinha reformado a porta. Mas ele não reformou a porta. A porta se mantém estreita. Não é fácil viver o Evangelho no mundo em que nós estamos. Não é fácil abrir mão do nosso eu. Mas Jesus fez isso. Nós vemos lá em Filipenses do 5 ao 11. Jesus abriu mão. Jesus se esvaziou de si mesmo. E é isso que nós temos que fazer. Ter o mesmo sentimento de Jesus. Não querer ficar se mantendo no nosso eu. É abrir mão. É se esvaziar. É se encher de Cristo e falar do Evangelho. Jesus disse lá em Mateus 12 que a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos nos encher do amor de Cristo. Nós precisamos nos encher disso aqui. Conforme nos alimentarmos cada vez mais disso sairá da nossa boca. Vai fluir de forma mais natural falar do Evangelho de Cristo. Não existe salvação sem Jesus. Não precisamos orar pedindo confirmação de Deus se é para proclamarmos o Evangelho aqui ou lá. É para proclamar o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 em diante, Lucas 24, 47, Atos 1 e 8. Nós vimos que é uma ordem, que é um mandamento. Hoje, missões não é só ir, ou orar, ou contribuir. Hoje, missões é muito mais que isso. Nós podemos ir virtualmente, de diversas formas. Pelas redes sociais, por mensagens, por ligações, por vídeo, por áudio, por foto. Podemos ir de muitas formas. Podemos ir também, continuamos indo fisicamente. Devemos ir orando, devemos ir contribuindo. As contribuições são necessárias, não dá para ir sem contribuições. Mas ir também, pregar o Evangelho, fazer missões, evangelizar, também é fundar igrejas, também é ensinar, também é fazer discípulos, também é ter bom testemunho, também é viver o Evangelho. É também o ensino teológico nas instituições de ensino, é também o ensino teológico numa escola dominical, num culto de ensino. Fazer missões, evangelizar, também é discipulado, porque Jesus disse em Mateus 28, 19, fazei discípulos. Tudo isso é pregar o Evangelho. Tudo isso é evangelizar. E eu encerro essa lição de hoje com duas coisas. Escute, cante, louve a Deus o hino 16 da harpa cristã. Posso, tendo as mãos vazias. Com Jesus eu me encontrar. Jesus morreu por nós. Não há preço que pague a morte de Jesus na cruz. Não há o que pague a nossa salvação. Mas nós vamos ter coragem de chegar na eternidade diante de Jesus, ver as suas mãos furadas, saber olhar na face de Jesus e ver que Ele morreu por nós e que nós não fizemos nada. Poderemos chegar com as mãos vazias. Despertemos, o hino 16 fala, já é dia, é tempo, é hoje para anunciar o Evangelho. E leia 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Fique com esse versículo e ouça o hino 16. E deixe Deus te despertar mais uma vez para a necessidade de você viver e falar do Evangelho de Cristo. Espero que essa lição tenha sido bênção para você. Boa semana e até a próxima. Deus te abençoe.